Você sente que tá sempre se doando demais e mesmo assim parece que nunca é o suficiente? Aquela sensação constante de parece que quanto mais eu faço, menos eu sou correspondida, menos eu sou vista, menos eu sou amada. Literalmente um buraco negro, que quanto mais você se dedica, menos amor você recebe. Eu sou Juliana Bueno, psicanalista, taróloga, e tô aqui para te ajudar a sair de uma autoestima domada pelas suas emoções, pelas suas inseguranças, pelos seus medos, pelos seus traumas, para uma autoestima rebelde, onde você vai aprender literalmente a se rebelar contra tudo que gera dependência emocional e a se tornar uma mulher segura e confiante. É muito comum ser visto como algo honroso se doar pelo outro, se anular pelo outro, colocar o outro em primeiro lugar. Mas a realidade é que isso esconde um trauma muito grande. Esconde raízes lá na infância de uma criança que não se sentia vista. E quando você se doa, não é porque você é uma boa pessoa, e eu já vou falar mais sobre isso, mas é porque na verdade você está buscando ser amada. Lá na infância, você não recebia amor e você entendeu que se dedicasse, seria amada. Não porque você era, mas pelo que você fazia. Então hoje você acredita que é uma regra, que é uma boa pessoa quando se dedica pelo outro. Mas isso esconde um vazio emocional. E não é que você não deva se dedicar, não é que você não deva fazer nada pelo outro. Claro, não só pode como deve, mas tudo que é em excesso não é legal. E toda vez que você prioriza um outro sempre, você tá se anulando, você tá se esquecendo. E mais, você tá se ferindo 2 vezes. Porque como a tua motivação é fazer para ser amada e nem sempre você é amada, isso te dói. Então você se machuca porque tá se anulando, deixando de fazer as coisas por você, e às vezes desrespeitando os seus limites, e você se machuca porque não é correspondida, ou seja, não recebe o amor. A tua ação de fazer não é genuína, ela é intencional. Eu vou fazer para que eu seja vista, para que eu seja amada. E aí, quando você não é amado, você se machuca 2 vezes. Lá na infância, a gente tem algumas necessidades básicas que precisam ser atendidas. Algumas necessidades emocionais. Quando essas necessidades emocionais elas não são atendidas, e uma delas é a conexão, um apego seguro, nós vamos ali criar formas de lidar com isso. Porque eu não tenho essa necessidade atendida, mas eu preciso continuar aqui com essas pessoas, que elas que vão me ajudar a sobreviver. E quando falta esse apego seguro, né, esse amor, essa troca, a criança pode entender que para que eu tenha valor, eu preciso me sacrificar. Ou ainda, a criança pode entender que para evitar conflito, é melhor eu me calar. Então você pode ter a postura de literalmente se sacrificar pelo outro, e essa é uma conduta que você coloca o outro em primeiro lugar, faz tudo por ele, tudo para ele, que se dane as suas necessidades e que se dane os seus limites. Você pode ter a postura de não fazer por você, de não se posicionar, de não falar o que você sente ou o que você precisa para evitar conflitos. Por quê? Você entende que se você evitar conflito, você vai ser amado. Então, em troca do amor, eu me sacrifico. Lá para nossa criança, isso era o suficiente. Por quê? Ela se anulava, ela deixava de ser quem ela gostaria de ser e ela tinha o básico para sobreviver. Às vezes até recebia o afeto, às vezes não, né? Mas a sobrevivência material era garantida. Só que aqui na vida adulta não. Você se anula, você se coloca em situações que te fazem mal fisicamente, emocionalmente, que você quer se posicionar, mas aí você não tem essa força, essa coragem, porque, se eu me posicionar, eu não vou ser amada. Mas você não tá mais na infância. Agora você é adulta. E ainda que você não seja amada por essa pessoa, ok, é uma escolha dela te amar ou não. Mas se você se ama, você se basta, você não é dependente desse amor e você se sente livre para se posicionar. Quando você tem essa postura de se sacrificar, você vai sofrer de diversas formas. Você pode ter abusos físicos, ter abusos emocionais, no sentido literalmente de você estar em sofrimento e ainda assim
a tua mente o tempo todo te convencendo de que é isso, a vida é isso, você quer ser amada? Se você quer ser amada, você tem que fazer o que o outro espera, você tem que atender a expectativa que o outro tem, então sofra. Às vezes é até difícil pensar em fazer diferente. Às vezes não é uma possibilidade fazer diferente. Você sabe que aquilo te faz mal, mas você é o tempo todo convencida de que você precisa suportar. Suportar a dor, suportar o abuso, suportar a falta de amor. Você se convence de que é isso, eu preciso ser essa pessoa. Ela precisa de mim. Mas e as suas necessidades? E o grande problema disso é que quanto mais você se anula para atender a necessidade do outro, você reforça a sua dor de infância. É porque o que a gente mais quer, o que você mais precisava, era ser vista, era ser amado, era poder se expressar, era falar sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, e lá você precisou se calar. E aqui, toda vez que você repete o comportamento, você reforça a dor. E é um problema, né? Porque isso vai se tornando algo tão natural que você não consegue mais se ver. Você se identifica com o comportamento e quando alguém te questiona e fala, mas por que você não faz assim? Parece até um absurdo. É quando as pessoas acham, mas é egoísmo me priorizar. É egoísmo fazer pra mim e não fazer pro outro. Cuidar de você é um favor que você faz pro outro. Porque quando você se ama, quando você se prioriza, quando você se respeita, você vai entregar pro outro uma versão muito melhor de quem você é. E quando você faz tudo pelo outro e tá cansado e tá esgotado e não tem tempo pra se amar, o que você tá entregando? Cansaço, falta de amor, falta de autocuidado. E eu sei que às vezes vem o sentimento, né, ou até o pensamento de se eu parar de fazer tudo por ele, ele vai embora. Ok, se ela for, tá tudo bem. É porque ela não amava você, mas o que você fazia por ela? Percebe? É doído, né? Porque às vezes a gente percebe que quando deixa de ser útil, de fato perde valor. Mas a verdade é que você nunca teve valor, mas sim o que você fazia tinha valor. Então perder pessoas que não te amam, mas amam o que você faz, na verdade é um privilégio, porque aí você dá espaço para quem pode aprender a te amar de verdade, ocupar a sua vida. Para você poder mudar esse comportamento de colocar o outro em primeiro lugar, esse comportamento de autossacrifício, a primeira coisa e a mais importante, com toda certeza, é você trazer aceitação para o seu comportamento. Aceitação para o seu comportamento e para o quanto ele te fere. Porque às vezes você até consegue reconhecer que prioriza o outro. Mas se você reconhece e olha para isso como algo normal, você não vai ter impulso para mudar. Então você precisa reconhecer que prioriza o outro e o quanto isso te fere. Faz esse exercício, sabe? Avalia um relacionamento que você tem, independente de ser amoroso ou não. O quanto você se dedica e o que você faz por essa pessoa que de repente, se você se posicionasse, você faria diferente, o quanto isso iria impactar na tua vida, o quanto você se sentiria melhor em não fazer algo, ou em fazer, mas fazer diferente, ou em conseguir se posicionar, em fazer primeiro para você e depois pela pessoa. Seja sincera contigo. Sempre tem alguma coisa que você sabe que você tá passando, mas que você tá fazendo porque está nesse lugar no autossacrifício, entendendo que se sacrificar é o que tem que ser feito. Depois de fazer essa auto-observação, o segundo passo, e assim, pílulas, sabe? De mudança, é você começar a praticar o sagrado não. O sagrado não pro outro e o sim pra você. E às vezes, dizer não pro outro pode ser pesado. Não, mas eu não posso falar não pro outro. Então, procure ressignificar. Escolha dizer sim pra você. Então, sei lá, aquele colega de trabalho que sempre te pede ajuda e você já tá cheia de coisas pra fazer, mas você sempre diz sim. Vá ensaiando isso. Todo dia ele te pede uma coisa pra fazer, hoje, ensaia. Amanhã, quando ele me pedir, eu vou dizer que eu tô ocupada, eu vou dizer que eu não consigo, que dessa vez eu não vou poder contribuir. Literalmente, imagina a cena. Você já sabe normalmente como ele te pede, não é? Então, imagina ele chegando na tua sala, na tua mesa, ou te mandando a mensagem que ele sempre manda. Como que você pode responder diferente? Dizendo um sim pra você e um não pra ele. Olha, hoje eu tô cansada, hoje eu tenho um compromisso, eu não vou conseguir te ajudar. Pequenas ações. Tudo que você faz no pequeno, depois é mais fácil de você fazer no grande.
não exija de você conseguir falar não pra tudo, pra todos, do dia pra noite. Isso é impossível, você não vai conseguir. E mesmo que você decidisse, dificilmente você conseguiria ter uma mudança tão radical. Porque o comportamento tá intrínseco, tá enraizado em você. É o teu normal. E mudar gasta energia, não é só vou virar uma chavinha. Então não exija essa mudança radical de você, mas se comprometa a começar todos os dias, pelo menos dizendo um não pro outro ou um sim para você. Enquanto mais você vai tendo essa prática, ainda que em pequenas coisas, você vai começar a incluir este hábito de dizer não. Daqui a pouco ele vai ser natural e aí as coisas já vão fluir melhor. Em sequência, próxima mudança é se sentir merecedora de receber carinho, de receber amor, de ser cuidado. Normalmente, as pessoas que têm a postura de se sacrificar acham um crime um outro fazer algo por ela. Ou, às vezes, acha injusto receber um elogio. Então, se desafie. Quando você receber um elogio, não fale mais. Ai, são seus olhos, bobeira sua. Não. Fala obrigada, eu recebo. Obrigada, eu aceito. É isso mesmo, sabe? Aceita. Aprende a receber. Porque quando você começa a aprender a receber e sentir o quanto isso é prazeroso, é mais fácil você ir deixando um pouquinho do outro. Porque você vai querer naturalmente ter mais espaço para ser amada, para ser valorizada, para ser cuidada. E eu sei, às vezes é muito difícil até para dizer eu recebo ou para dizer obrigado. Sorria, mas crie o hábito de não negar mais aquilo que chega até você. Se você está recebendo um presente, se você está recebendo um elogio, é porque você merece. Então só recebe. E esse pequeno movimento também vai te trazer grandes mudanças nessa postura de ir deixando o outro como um segundo plano e se colocar em primeira opção. Já parou pra pensar que quando você cuida de você, você também tá cuidando do outro? Eu vou dar um exemplo simples. Se você não cuida da tua saúde hoje, que é muito comum. Eu não consigo ir na academia, ou não consigo ter uma alimentação saudável, ou não consigo fazer um exame de rotina, porque eu tenho que cuidar dos filhos, porque eu tenho que cuidar dos meus pais, porque eu fiquei trabalhando até mais tarde, porque eu tive que cuidar do meu marido, porque eu tive que cuidar da casa, enfim, são N papéis, né? Mas se você não cuida da tua saúde hoje, amanhã a tua velhice vai ser como? Problemática. Então você vai precisar de alguém que te cuide, ou você vai precisar de alguém te colocar num asilo. Você vai se tornar um fardo na vida dos outros. E eu tô dando um exemplo simples que é na saúde, mas isso é sobre tudo. Se você cuida de você agora, se você se escolhe agora, você também tá escolhendo o outro. Porque aí quando você chegar na velhice, você vai estar ativo, você vai estar independente e não vai dar trabalho. Além do que, quando você se escolhe agora, você tem mais energia, você tem mais vitalidade para entregar amor, para dar amor. Quando você não cuida de você, você fica mal-humorado, você fica irritado, estressado, você fica chorona. E às vezes a pessoa precisa de você, de um ombro amigo, de uma palavra, e você não tem condição de dar, porque você tá tão exausta, física e emocionalmente, que você tá entregando o que você tem, não o melhor que você pode dar. Então quando você escolhe o outro também. Quando você cuida de você cuida do outro também. Porque ele vai receber uma versão sua muito melhorada por você ter se priorizado. Coloca pra mim nos comentários. É muito difícil ou quanto é difícil pra você deixar de colocar o outro como prioridade? Quando você pensa em se priorizar, quais são os pensamentos que vêm em que te fazem sentir uma pessoa egoísta ou injusta por pensar em você em primeiro lugar? Já aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. Lembre-se sempre que se o amor tá te esgotando, tá te cansando, não é amor, é dependência emocional disfarçada.